Opa, seja bem-vindo! Vamos embora aqui, vamos conversar por aqui. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como você pode parar os pensamentos negativos, como você pode fazer com que aqueles pensamentos que ficam vindo na sua cabeça, eles parem de acontecer e entender por que isso é importante você parar de ter na sua vida. Muito bem, eu sou o Jailson Silva e nesse canal você ouve sobre desenvolvimento pessoal. Olha só, o pensamento negativo, ele não só destrói você por dentro, como ele também te tira o foco daquilo que pode te fazer crescer. O pensamento negativo, ele te deixa rancoroso, ele te deixa com mágoas, ele te deixa doente e ele te deixa fraco. O pensamento negativo, cada vez que você lembra daquilo que aconteceu lá no passado e faz você reviver aquilo de uma forma diferente, porque a sua cabeça fica tentando resolver aquilo de inúmeras maneiras. E aquilo, com o tempo, se você não trata, aquilo se torna trauma. E você pensa, puxa, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar um terapeuta. E o terapeuta vai dizer para você, ele vai te dizer que você tem que caminhar esse caminho sozinho. O caminho da recuperação mental, da recuperação emocional, as pessoas só te dão o caminho, mas quem caminha ele é você. Ninguém pode fazer nada por você. As pessoas só vão dizer, olha, o que você tem que fazer é isso. Vai lá e faz. A atitude é sua. Isso me leva já à primeira forma de você parar os pensamentos negativos. Eu fiz a minha lista aqui para me te passar. O que um pensamento negativo pode fazer com você e como que você pode parar isso? Mudar o foco. Como é que o pensamento negativo começa? Você está do nada aqui, de repente você vê alguma coisa que faz lembrar aquilo ruim que aconteceu, e quando você lembra daquilo, tua cabeça começa, entenda que essa vozinha que tem dentro da sua cabeça não é você, tá? Essa voz que está na sua cabeça não é você. Essa vozinha aí é o seu ego falando. São os pensamentos gritando ali dentro. Não é você. Você que está me ouvindo agora, você é consciência. Isso que está falando ali é ego. E aí o seu ego começa a dizer: ah, mas poderia ter sido diferente. Olha só o que aconteceu. Olha só aquilo. Ó, poderia ser assim. Poderia ser assado. Eu acho que aconteceu até mais coisas que eu nem sei. E a coisa começa a tomar. Você começa a aumentar o teu batimento cardíaco. Você começa a sentir raiva, como se tivesse lá ainda. E aí o pensamento negativo começa a acontecer. Ou mesmo você começa a prever futuro, né? Ah, e se não der certo? E se isso não acontecer? Sabe que a gente tem mais de 60 mil pensamentos todos os dias. Agora você imagina se você ficar pensando pensamento negativo, negativo, o que você vai ter mais na sua vida? Você vai ter, claro, mais coisas negativas, isso é óbvio. Então, para de ter pensamentos negativos, para que você possa parar eles, você precisa mudar o foco. Aconteceu. Você notou que está acontecendo aquele pensamento negativo? Muda o foco. Como? Pega um livro, começa a ler. O sucesso a longo prazo requer mais do que líderes, qualidade e preocupação com o cliente. É um livro que estava aqui em cima, peguei agora aqui para ler. Para quê? Para eu mudar meu foco. Começa a ler uma placa, começa a conversar com alguém, muda ativamente. Ativamente você vai lá e muda o seu foco. Você muda o foco. E cuidado, porque a gente se vicia em ter pensamentos negativos. Se você já está no ponto de viciado em pensamento negativo, eu digo porque eu já fui um viciado em pensamentos negativos. E frequentemente eu tenho que estar presente. Presente no sentido de pegar eles e falar: meu filho, vai para lá, eu não quero você aqui não. Muda o foco do teu pensamento. Fazendo o quê? Coisas diferentes. Toma um copo d'água, muda a tua energia, muda o local onde você está, muda para que isso possa parar. Segundo, entenda por que eles aparecem. É porque você não perdoou alguém no passado? Então perdoa. A partir de hoje, pega o seu celular aí, ou pega uma folhinha e coloca assim: fulano de tal, eu perdoo você. Sabe por quê? Porque você não está fazendo isso pela pessoa, é por você. Quando você perdoa aquilo, aquilo sai de você, começa a sair. Isso acontece por quê? Porque você tem medo de alguma coisa, porque você tem medo do futuro, porque você tem mágoa do passado. É por isso. Então entenda, quando acontecer, explica para o teu ego, explica para a tua mente barulhenta, e todos nós temos uma, que aquilo já aconteceu. Diga: olha, seguinte, você não precisa se preocupar não, tá, ego? Fica tranquilo que isso aí está resolvido já. Eu já perdoei, já esqueci e eu não quero ter esse tipo de pensamento. Dá trabalho para o seu pensamento, para a sua cabeça. Fala para o seu cérebro o seguinte: cara, você quer trabalhar e pensar em alguma coisa? Imagina aí como é que a gente pode ganhar R$ 2.000 essa semana. Hã?
Faz isso, faz uma coisa positiva, porque isso aí não está me ajudando em nada. É sério o que eu estou te falando. Coloca para o teu ego trabalhar em outras coisas. Dá trabalho para ele. Fala, bicho, vai pensar em outra coisa. Entendendo por que esse pensamento negativo vem até você, você começa a conversar com você mesmo, dizendo, eu não preciso pensar nisso. Eu já me curei disso. Eu já estou bem. Eu já passei por isso. Eu já superei. Não preciso mais reviver essas emoções. Terceiro, ore ou medite quando acontecer. Se acontecer com você agora, aquele pensamento negativo, faz uma oração. Pai Nosso que estás no céu, começa a orar. Começa a orar para você mesmo, ter aquela paz de volta. Começa a meditar a respiração. 1, 2, 3, 4 e joga para fora. Isso é você estar consciente de cuidar de você. Quando você tem uma ferida, pensa, quando você corta o braço, corta o pé, tá cortando ali uma carne ali, se corta o dedo, o que você faz? Coloca um band-aid, né? Coloca um curativo, não é isso? O mesmo acontece com a sua cabeça. Se você não cuidar da máquina propulsora da sua vida, que é a sua cabeça, o seu cérebro, você fica doente. E adivinha, qual é a produtividade de uma pessoa que está doente mentalmente e não se cuida? Ela não produz. Ela não consegue ser um bom pai, não consegue ser um bom filho, um bom marido, um bom profissional. A cabeça fica... Sabe aquele espiripaque do Chaves? Pois é, vai ter isso frequentemente. Só que de outras formas, não tendo produtividade, não tendo criatividade e principalmente não sendo você. Não sendo você. Sabe? Você é uma pessoa maravilhosa, só que essas coisas fazem parar você. Então, haja ativamente. Aconteceu, e essa é a terceira dica. Vai lá e faz uma oração. Faz uma oração ativamente, se concentra naquela oração. Medita. Se você não tem uma crença, medita. Faz uma meditação. Isso vai te fazer parar de ter o pensamento negativo. E principalmente, agora para terminar, agradeça por aquilo que aconteceu no passado. Agradeça pelo motivo que te faz ter esse pensamento negativo. Mas como assim, Jailson? Tá falando para eu agradecer por essa coisa ruim que aconteceu comigo? É exatamente isso. É isso que eu estou te falando. Agradeça. Agradeça pelo que aconteceu. Mas por que eu ter gratidão vai me ajudar a eu me curar? O seguinte, quando você agradece, seu cérebro entende, rapaz, então isso não é um problema mais. Ele está agradecendo. Não é mais um problema. Agradeça. Eu agradeço o que aconteceu, porque isso me fez crescer e eu já superei. Agradeça. Tenha gratidão sincera por isso. Isso vai fazer você ficar mais leve, mais forte, mais firme, mais presente, com menos mágoa e menos pensamento negativo. Você precisa cuidar da sua cabeça assim como você cuida do seu corpo. Você toma banho, você come, você tem a sua higiene pessoal. A sua cabeça também precisa você cuidar dela, porque é dessa parte aqui do seu corpo que gerencia todo o resto, para que tudo funcione melhor, para que tudo funcione bem, para que você tenha bons pensamentos, boas ações, tenha atitude, saiba negociar na sua vida, saiba falar com a sua esposa, com o seu filho, saiba falar com as pessoas ao seu redor. Imagina só a sua mente cheia de coisas ruins, cheia de pensamentos negativos, a consequência, você sabe, não é boa, não é boa. E se não é boa, o resultado também não é bom. Por isso que você precisa fazer isso, cuidar para que os pensamentos negativos, quando eles chegarem, já muda o foco, já troca. Pensou em pensar, está pensando negativo? Já muda o foco. Na hora. Não deixa ele se instalar. Com o tempo, isso vai virar um hábito e você vai ter um hábito bom. De quê? De cuidar de você. Qual é o segundo hábito? Você vai começar a ficar mais em paz. Qual é a terceira consequência? Você vai ter mais produtividade, vai estar mais ligado, porque sua cabeça vai estar vazia de coisas ruins. Vai ser um campo em branco, uma página em branco, para que você possa desenhar coisas boas. E aí você começa a produzir mais, você começa a entregar mais para o mundo e você começa a ganhar mais dinheiro, ter mais saúde, ter mais paz nos seus relacionamentos, ser uma pessoa mais presente, mais feliz, mais sossego, mais paz para a sua vida. Por quê? Porque os pensamentos negativos, eles não te controlam mais. Você controla os pensamentos negativos. Você toma conta da sua vida. Você faz com que esses pensamentos vão embora com essas atitudes aqui. Quando acontecer,
Tenha foco, mude o foco daquilo que está acontecendo. Quando acontecer, faça uma oração. Quando acontecer, agradeça pelo que houve. Quando acontecer, entenda por que ele acontece. Seja inteligente com você, em cuidar de você. E adivinha só uma outra coisa que acontece quando você começar a cuidar de você. As pessoas ao seu redor serão mais bem cuidadas por você. Por quê? Porque você vai estar melhor. Se você melhora, as pessoas ao seu redor, você puxa elas para cima. Se você melhora, as coisas que você faz melhor. E isso te puxa para cima. Você ganha mais respeito quando você é um ser humano melhor. Então, para ser uma pessoa melhor, cuide dos pensamentos negativos. Não deixe isso tomar conta da sua vida. Jamais. Faça isso, depois me conta aqui. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo!